Fernando passou a direção do dia, que ele disse: o domingo tal é contigo. Dá aquela dorzinha na barriga, a gente vai no banheiro umas 3 vezes. Dá um certo nervosismo, né, Felipe? Nem para abrir o culto assim. Mas esse é o temor de Deus. E aí eu fui orar, e todo esse período tentando buscar uma palavra para esse momento, tanto da igreja, né, que estamos vivendo, quanto para quem está chegando. E o Senhor me trouxe muito claro: fale sobre a identidade da igreja, fale sobre o período que estamos vivendo, e fale sobre aquilo que cada um tem passado. É justamente sobre o que eu quero falar, sobre os recomeços de Deus. A NCJ, ela é um lugar para recomeçar e uma família para pertencer. Então, é normal. Às vezes eu vejo para mim, quando eu cheguei na outra igreja, beleza, aceitei Jesus e fui embora. E a vida só deu aquela subidinha, tá tudo certo. Mas quando eu vim para a NCJ foi diferente. Eu vim e aqui Deus teve que, como você falou mesmo, Deus parece que pegou assim: não, tá aqui tudo que tu viveu, deixa numa caixinha, que agora eu tenho, ou melhor, deixa aqui no aquário tudo que eu tenho para ti, aqui coloca aqui dentro, que agora eu tenho um oceano para tu mergulhar. E é assim que foi. E aí muitas coisas recomeçaram na nossa vida, muitas coisas reiniciaram. Parece que Deus pegou eu lá e disse: eu e a Jéssica, nossa família, vou dar um reset aqui. Sabe quando você ia ligar lá o Play 1 e o CD não entrava? Quando você ia jogar um videogame e não pegava, você vai lá e dá um reset, começa do zero. Muitos problemas da nossa vida se resolvem resetando. E é isso que a gente vai falar. Deus permite muitos recomeços em nossa vida, às vezes pela forma que estamos indo, pela forma que estamos levando a nossa vida. E só vamos conseguir se Ele vir e dar esse reset. Porque às vezes a gente está vivendo algo que nós escolhemos viver e não o que Deus escolheu para nós. Nós vamos falar muito sobre isso essa manhã. Muitos problemas são causados na nossa vida porque a gente segue o caminho errado. Mas está falando de pecado? Não. Às vezes sim, mas muitas vezes não. Às vezes uma decisão, às vezes um ambiente, às vezes pessoas que escolhemos caminhar que não foram o apropriado para o que Deus tinha para nós nesse momento. Nós vamos passar em bastante ambientes na Bíblia, em bastante lugares hoje, e vocês vão caminhando comigo e vão me acompanhando aí. Boa parte dos problemas da nossa vida Deus resolve resetando. Sabe aquela mudança que você precisa fazer bruscamente, que você não queria fazer, que você não planejava fazer, mas Deus vem e dá um reset lá de cima? Sabe quando tudo está bem no trabalho, as coisas estão mergulhando, as coisas estão indo top, e aí Deus vem e dá um reset e você é demitido do nada, e aí Deus vem e tira você de lá do nada? Normal. Alguma coisa estava fora do plumo, então Deus vem e decide dar um reset. Nós temos uma loja de celular, e lá na loja, vocês não têm ideia de quantos problemas a gente recebe, que é só pegar o aparelho e dar um reset. Faz umas 2 semanas eu estava na casa do pastor, a gente estava fazendo uma reunião justamente sobre a mudança do templo, e uma cliente me mandou uma mensagem, uns 16, 17 áudios, mais até, 2, 3 minutos cada áudio, me xingando e falando, não sei o quê. E eu sentado na mesa assim, escutando o áudio, e o pastor na minha frente assim: o que tu vai fazer? Aí eu peguei, liguei para ela por vídeo e falei: querida, dá um reset no telefone, desliga ele e liga de novo. Na hora que ela desligou, ligou de novo assim, ela: nossa, resolveu. Eu nem escutei todos os áudios, no 30 segundos do primeiro eu já parei, já liguei. O que aconteceu? Aquele celular estava sobrecarregado, ele estava com o armazenamento cheio, travou. Ela precisou resetar. Às vezes acontece com a nossa vida também. Às vezes a gente começa a querer fazer 1000 coisas que não fomos chamados para fazer. A gente começa a querer assumir responsabilidades que não são nossas. A gente acaba querendo resolver problemas que não são nossos. E buga, e trava. E aí do nada você não consegue dormir, do nada você não consegue desfrutar a sua vida, do nada você não consegue às vezes ter um tempo com o filho, porque você está fazendo coisas que Deus não te chamou para fazer.
E aí precisa o quê? Resetar. Esse feriado nós resetamos lá em casa. Se desligamos de tudo. Começamos a semana com problemas gigantescos na empresa. Resolvemos. Na terça-feira eu falei, pronto. Eu preciso parar um pouco. Eu preciso me desligar um pouco. E a gente tirou um dia de descanso. Naquele dia eu vim atender cliente ainda, mas falei pro cliente assim, ó, cara, só vou lá, te entrego, beleza, acabou, vamos embora. Porque eu precisei resetar. Às vezes Deus faz isso conosco, justamente naquela área que você insiste em fazer, naquele ambiente que você insiste em estar, com as pessoas que você insiste em caminhar, mas Deus não quer que você faça. Vamos caminhar, que é isso que a gente vai entrar hoje. Na vida vivemos ciclos de recomeços. É normal a gente caminhar na nossa vida e a gente ter ciclos. A mulher, por exemplo, ela tem seu ciclo mensal, né, Heitor? Sabe bem, né? Mas a mulher tem seu ciclo mensal, que todo mês tem o dia lá que dá uma estressadinha. Para elas não tem, para o homem tem. Lá em casa eu já tenho anotado o ciclo da minha esposa certinho. Eu sei já. Quando começa eu já pego a Laura, vamos filha, tomar café com o papai. Deixa a mamãe sozinha. Depois a gente traz um chocolate para ela. Ciclos. Tem como impedir de viver? Não tem. Tem como amenizar o dano? Tem. Tem como enfrentar? Não. Nem tenta. Vai ser pior para ti. Mas são ciclos. O homem também tem seu ciclo. Todo mês, próximo ao dia 10, nós temos o ciclo financeiro, que a gente precisa pagar os boletos, que não para de chegar. Quando tu acha que terminou, dia 20, pinga mais um lá na conta. Aí sobrou um pouquinho, dia 25 acaba o gás. São ciclos. Ontem, sábado, eu querendo tirar um tempo com a família, e a gente fazer um almoço legal, miserável do gás acaba. Eu falei, meu Deus do céu, faz parte. São ciclos que a gente não consegue escolher viver ou não. E Deus está no controle de cada ciclo da nossa vida. É normal existir esse recomeço. O problema é quando esse ciclo que está acontecendo na nossa vida, ele está sendo causado por uma certa desobediência nossa. Quando o Senhor nos manda fazer algo, manda nos tomar uma decisão de mudar algo, mudar alguma coisa na nossa vida, e a gente não muda. A gente insiste em continuar naquele mesmo local, com as mesmas pessoas, fazendo a mesma coisa, cometendo o mesmo pecado. Aí o reset de Deus é um pouco mais severo. Daí ele acaba às vezes permitindo algumas coisas que a gente não queria. Todo reset de Deus, todo recomeço exige alguma renúncia. Agora falando sobre a sua vida espiritual. Todo recomeço que você precisa ter em Deus, precisa de algumas renúncias. Porque senão você vai somente mudar o ambiente. Você vai sair da minha igreja, agora eu vim para a NCJ. Aí você vai chegar aqui, vai caminhar 6, 7 meses, vivendo o primeiro amor. Daqui a pouco vai se dar um problema de novo, porque você está fazendo as mesmas coisas, só que em um lugar diferente. Isso não resolve. É necessário mudar. A cada vez que o Senhor reseta algo na sua vida, você recomeçar da forma certa. E cada vez que você recomeça, o Senhor libera uma série de bênçãos que no ciclo que você estava antes, você não estava pronto para receber. Eu paro e penso, meu Deus, se o Senhor me tivesse me permitido viver o que estamos vivendo na empresa hoje, há 2 anos atrás eu não conseguiria suportar. Eu não conseguiria, tanto pelo emocional, que eu não aguentaria, tanto pela administração, que eu faria tudo errado, tanto quanto a nossa casa, não suportaria, às vezes eu ficar um pouco mais ausente durante a semana, não suportaria, porque o Senhor está no controle de cada ciclo da sua vida, o Senhor está no controle de cada momento da sua vida. Agora, aquilo que está sobre o nosso controle, nós precisamos administrar da forma correta, nós precisamos ser obedientes e caminhar da forma correta. Mas pastor, eu vim agora para a NCJ e tenho que recomeçar minha vida espiritual do zero? Aonde eu estava, eu era isso, eu era aquilo, eu tinha isso, eu tinha ministério. Não, querido. Você está resetando talvez o seu chamado, a sua vida espiritual, mas agora você tem contigo a experiência de já ter feito uma vez algo e não ter dado certo. E agora o negócio vai.
Quem nunca teve um problema de quem tem negócio de já ter falido a empresa e teve que recomeçar do zero? Empresário que não faliu. Por quê? Porque agora você começa do zero, mas com uma experiência, que é aquilo que vale muito. Isso vale para os seus negócios, vale para a sua família, vale para muita coisa. Esses dias conversando com um casal, que eles já tinham se separado, os dois, estavam já na segunda aliança, e agora eles estavam vivendo um relacionamento assim, lindo, maravilhoso. E aí eu conversando com eles, a gente foi entender, nossa, o que vocês têm feito de certo? Né? E aí eles começaram a compartilhar as batalhas que tiveram no outro casamento. Eles não queriam para esse, então eles já tinham experiência e agora estavam fazendo correto. É isso. Não precisa se separar para viver a plenitude, né? No primeira aliança você já pode viver, basta fazer da forma correta. Então é isso que eu quero falar. Você já começa com a sua experiência vivendo um novo ciclo, mesmo já tendo desanimado, tendo perdido, tendo se frustrado, mas agora você começa com Deus e faça da forma correta. Recomeçar não é só congregar numa igreja nova. Não é agora vim para a NCJ, agora minha vida vai recomeçar. Não, é viver em Deus uma nova oportunidade de mudar a sua história. Quem tem mais de um filho sabe. Quando não tinha um filho era uma coisa em casa. No primeiro filho mudou toda a vida, recomeçou. No segundo filho, não vai continuar a viver o mesmo filho. Não, vai recomeçar. É fralda de novo. É noite de sono de novo. É tudo de novo. A vida é um constante recomeço. Vamos para frente, vamos entrar na Bíblia. Gênesis 35, 9. Quem quiser abrir, pode abrir. Eu vou passando aqui, porque lá na frente eu vou abrir mais a Bíblia e a gente vai falar um pouquinho mais. Mas Gênesis 35, 9, Jacó, um cara que era conhecido como enganador, porque ele já tinha enganado seu irmão. Vamos lá. Depois que Jacó havia retomado de Padã Arã, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. Deus disse a ele: você se chama Jacó, mas seu nome não será mais Jacó, o seu nome será Israel. E lhe deu o nome de Israel e disse mais: eu sou Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplique-se. Uma nação e multidão de nações sairão de você, e reis procederão de você. A terra que dei a Abraão e a Isaque darei também a você, e depois de você a sua descendência. Jacó, um homem que era conhecido como enganador, um homem que tinha enganado a sua família, seu pai, seus irmãos, um homem que já Deus o fez colher fruto daquilo que ele tinha enganado, que é quando ele foi se casar com uma mulher, Labão, seu sogro, deu outra. Então ele foi enganado, ele colheu o fruto do que fez, pagou a penitência, digamos assim. Então Deus vem e diz: cara, agora deu. Jacó já não é mais um enganador. Agora eu preciso mudar a tua história. Agora eu vou recomeçar a tua história. Não importa o que você viveu lá atrás, não importa o que você plantou, você já colheu. Agora é tempo de você ser chamado Israel, de você ser chamado, você vir comigo e eu mudar a sua história para que as pessoas não te conheçam mais pelo teu pecado, mas te conheçam pela tua promessa. Então Israel sabe o que significa? Príncipe poderoso que luta e prevalece. Soldado de Deus. Aquele que governa com o Todo-Poderoso. Você está entendendo que do enganador mentiroso, de um cara que estava querendo roubar a bênção do irmão, um cara que foi capaz de enganar seu pai, o homem que deu a vida por ele, que fez tudo por ele, agora Deus pega e olha para ele e diz: deu. A fase de enganador acabou, a fase de mentiroso acabou, a vida de pecado acabou. Agora eu vou recomeçar a sua história e agora você vai se chamar Israel. Agora você vai governar comigo, aonde você passar você vai vencer. Isso é uma história de recomeço. Não importa como você chegou aqui na NCJ, não importa a história de vida que você levou, não importa se você vivia em pecado ou não, se você era mais santo ou não,
Não importa se você tinha isso, tinha aquilo, não importa. O que importa é que agora em diante o Senhor está pronto para mudar a sua história. E a partir de agora você ser reconhecido pela promessa que Deus tem para ti. Quer dizer então que agora eu vou prosperar? Quer dizer que assim seja. Mas o que eu estou falando é sobre uma promessa de vida eterna. É sobre a vida que o Senhor tem, o chamado que Ele tem para a tua história. Não é mais aquela pessoa, mas agora sim um pai de família. Não era mais aquele, mas agora sim um esposo maravilhoso. Não era mais um filho abençoado. Esse é um projeto de recomeço do Senhor. Deus recomeçou a história de Jacó porque tinha uma promessa para ele. Mas Jacó tinha ido buscar a história do irmão e se tornado enganador. Deus pega e fala: cara, chega. Chega de buscar a promessa dos outros. Chega de querer viver a vida dos outros, o ministério dos outros. A partir de agora é você e eu. A partir de agora você tem uma nova história para viver. E eu vou começar aqui. Isso que Deus fez com Jacó. Abraão recomeçou e Deus mudou o seu nome de Abraão para Abraão. Está lá em Gênesis 17, 1. Um pouquinho mais para trás, bem pertinho. Coisa boa. A igreja bíblica é diferente, né, pastor? Só as Bíblias folhando. Hã? Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu e ele disse: gente do céu, 99 anos. Está entendendo que ainda dá tempo de viver a promessa que o Senhor tem para a tua vida? Está entendendo que tu não passou da idade do projeto de Deus? Que o Senhor pode te usar independente de quantos anos você tem? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abraão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou: quanto a mim está a minha aliança com você, você será pai de muitas nações. Seu nome não será mais Abraão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extremamente fecundo. E assim vai. Até mais para frente, até o 8 ele vai ficar falando. Mas o que eu quero destacar aqui, 99 anos, Deus vem para Abraão e fala: chega, é tempo de viver a promessa. Chega, Abraão, tu já viveu o que tu tinha para viver, tu já desfrutou o que tu tinha para desfrutar, tu já viveu aí com um monte de concubina, agora é tempo de tu ir para casa, pegar a tua esposa e realizar a promessa que eu tenho para vocês, porque agora é tempo de você ser fecundo, multiplicar a sua geração. É tempo de as promessas se cumprirem na tua vida. Com 99 anos. Não existe tempo para a promessa de Deus se cumprir. O que existe é o que o Senhor falou aqui: Abraão, eu estou para fazer, ande na minha presença. É isso. Seja obediente, faça aquilo que eu tenho para fazer e siga as minhas direções. É mais ou menos nesse sentido que ele vai falar para todos aqueles que ele muda a história. Tanto com Abraão quanto Jacó, Deus muda o nome deles. E além de mudar o nome, Deus fala: se prepara, porque agora eu vou mudar a tua história. Se prepara, porque agora eu vou multiplicar a tua descendência. Se prepara, porque agora eu vou prosperar a tua família. O recomeço de Deus está totalmente conectado com o futuro que Ele tem para nós. Mas não é o futuro daqui 20 anos, é para agora. Quando Deus decide recomeçar algo na sua vida, significa que Ele tem uma promessa para cumprir na sua vida, e você estava fora do plumo, você estava fora daquilo que Ele tinha para ti. Então Ele permite lá de cima liberar um recomeço, um reset na tua história, ao ponto de você entender que da forma que estava não tinha como tocar, como receber as bênçãos que Ele tinha. Mas agora mudando, recomeçando a história, recomeçando a tua vida, você vai acessar com muita facilidade. São inúmeros os casos que a gente recebe aqui na igreja de pessoas que chegam com a vida destruída, casamento destruído. Eu fui um fruto vivo disso. E do nada, Deus vem e decide: pronto, agora eu vou mudar a tua história. E Ele muda. Se for contar aqui, a gente vai passar amanhã contando testemunho. Mas o foco não é falar de pessoas, mas de Deus.
Mas quando você vem e você abre o seu coração para o recomeço de Deus, e você aceita os processos que você vai viver, você aceita seguir os princípios que Deus tem para a tua vida, você aceita caminhar na presença dEle, Ele recomeça a tua história. É assim que funciona. O próprio Deus recomeçou um projeto que Ele tinha. Vocês lembram da Arca de Noé? Quando Deus manda um dilúvio, e a passagem fala em Gênesis do 6 até o Gênesis 9, fala sobre a história do dilúvio. E Deus fala muito claro na Bíblia o sentido de que o dilúvio, a tempestade, as chuvas vieram para lavar tudo aquilo que a carne estava se alimentando, para que o Espírito voltasse a reinar sobre a terra. O que é o Espírito? É o Espírito Santo, é a presença de Deus. Os pecados estavam dominando a terra, os pecados estavam prevalecendo. Então o próprio Deus decide recomeçar o seu projeto da humanidade. Então está tudo certo você recomeçar. Não significa que você, pronto, agora eu vou ter que, eu mudei de emprego, meu Deus, eu ganhava tão bem, agora a empresa fechou e eu desisti de empreender, eu não quero mais. Não, o próprio Deus recomeçou o seu empreendimento, mesmo depois de estar perto da falência, perto daquilo que estava do seu plano se cumprir. Ele decide pegar e resetar a história da humanidade e dizer, não, chega, o mundo está indo para o pecado, eu quero trazê-los de volta para a minha presença. Então não se importe em recomeçar a sua vida. Se algum projeto seu você fez, não deu certo, deixa eu te falar, o meu também já não deu. Não é a primeira tentativa de empreender que eu tenho, já foi mais de Deus livre. Empreender, eu brinco que é como jogar sinuca, que você tem que matar várias bolas até chegar na 8. Você tem que tentar vários negócios até achar aquele que decide mudar a sua história. Então, se você tem algum projeto, tanto profissional quanto ministerial, qualquer coisa, talvez você não acertou a bola 8 ainda, mas vai tentando. Tenta dessa vez trazer a presença de Deus para esse negócio. Tenta dessa vez trazer a presença de Deus para o teu ministério. Tenta trazer para o teu casamento para ver o que Deus vai fazer. Uma tacada, tu vai derrubar todas as bolas e a 8 vai rolando e vai cair ainda. Porque quando você recomeça na presença de Deus, seguindo os mandamentos dEle, seguindo os princípios, não tem como dar errado. Vamos para frente. Para recomeçar da forma certa, você precisa fazer 3 coisas. Essas 3 coisas são muito importantes para quem chega na igreja. A gente, sempre que tem tempo de mesa, que a gente tem tempo de conversa, de pastoreio, a gente gosta de destacar. Isso a gente está falando de uma visão bíblica, não é uma opinião minha. É algo que está na Bíblia. E agora sim a gente vai folhear mais ainda. Para você recomeçar, você precisa anotar essas 3 coisas e cumprir na sua vida. Primeira de todas e mais importante para a história de todo cristão, para a história de todo aquele que decide caminhar com Jesus. Você precisa se alimentar com o alimento certo. A palavra de Deus é o alimento que você precisa. Antes de qualquer manifestação, busque o verdadeiro pão. Isso me bugou quando eu cheguei na NCJ. Venho de um ambiente avivado, de um ambiente pentecostal, que era normal ver o pessoal rodopiando em cima do fogo, que era normal vir gente botar a mão na cabeça, cair demoniado, normal. Se não caísse, estava estranho. Venho para um ambiente em que o pastor pregava. Hoje o pastor Fernando, flui assim, que a gente fica assim. Naquele tempo era 2 horas, só. Vamos falar de Jonas. Lembra? Lá na CJ antiga, que era Bíblia. E eu falava assim, meu Deus, eu não sei nem onde esse cara trabalha, porque ele não fala da vida dele. Só fala de Bíblia. E eu queria conhecer o pastor através da pregação, porque eu era acostumado a ver o fogo, o avivamento, e a palavra ficava assim, tipo, 4 horas de louvor, 3 horas, Xarabadaia, isso e aquilo. Vamos abrir um versículo para ninguém falar que não foi aberta a Bíblia. Não, isso me bugou. Aí eu caio no ambiente que é palavra. E aí lá em casa nós começamos a se alimentar da palavra. E aí eu percebi que eu e a minha esposa tinha uma Bíblia cada um, velhinha, toda rasgada quando chegamos aqui, pastor. Agora nós temos um armário no quarto lá que é só a Bíblia. Cada fase da nossa vida a gente compra uma Bíblia diferente. A gente já entendeu. Teve o tempo do primeiro amor, que eu vivia com a Bíblia da Mensagem, que essa semana dei para o Everton.
que é uma poesia escrita, é lindo de ler a mensagem. Chegou o tempo de viver o ministério, o pastor veio e me deu essa do conselheiro. E é palavra. Gosto de ler livros, estou lendo 2 livros, mas é Bíblia. Preciso orar, preciso estar todo dia na presença do Senhor, mas se eu não me alimentar, se você não se alimentar com a palavra de Deus, pode contar os dias que o Senhor vai mandar outro reset. Antes de qualquer manifestação, busque o verdadeiro pão. O fogo estranho não transforma vidas. O que transforma, o que liberta, o que edifica é a palavra de Deus. Eu cansei de ver pessoas fazendo 4, 5 cursos de cura, de libertação, indo para não sei que estado com o pastor não sei o quê, que o cara era o Ghostbusters do Rio de Janeiro. E aí a pessoa voltava e em 3 meses nós tínhamos que ir lá e sentar com ela para ajustar o casamento, porque agora não tem mais demônio, mas o cara continua endemoniado em casa. Até eu entender que aquele casal que estava lá lendo, escrevendo, não participava de nada, só estava focado na Bíblia, nunca precisou de aconselhamento pastoral. Porque o que transforma, o que muda a nossa história é a palavra. Por que você vai para a escola hoje e você tem às vezes 1 ou 2 aulas de educação física na semana, de movimento? Porque o corpo precisa se movimentar. Mas a instrução, o livro, o ensino é todo dia. A vida cristã é a mesma coisa. O corpo precisa do movimento, precisamos do mover. Você vai ver muito mover aqui na igreja, pode ter certeza. Mas você vai ver muita instrução, porque sem a palavra de Deus você não vai chegar a lugar nenhum. Quer aprender a administrar seus recursos, seu dinheiro? Lê a Bíblia. Fala mais de dinheiro do que de salvação. Quer aprender a administrar bem seu casamento? Lê a Bíblia. Quer aprender a administrar a sua saúde? Lê a Bíblia. Tudo que você precisa para a sua vida está aqui. Tudo. Esse é só o primeiro passo para você poder resetar da forma certa o que Deus tem para a tua vida. A segunda, talvez não menos importante, você precisa estar no ambiente certo. Talvez Deus fez você recomeçar algo na sua vida porque você insistiu em ficar em lugares que não era mais para estar lá. Eu sou fruto disso, de ter que apanhar do Senhor, de apanhar mesmo ao ponto de Ele botar a faca dentro do coração assim, dar 4, 5 mexidas, porque eu insistia em permanecer no ambiente que Ele já tinha mandado eu sair. Gente, isso foi em vários trabalhos que eu queria ficar porque eu gostava e o Senhor já tinha direcionado para sair. Isso foi em ministério, foi em muitas coisas. Porque quando a gente se apega nas pessoas que estão ao nosso redor, a gente cria amor pelas pessoas, a gente quer ficar ali por conta delas. Mas não é assim que funciona. O que Deus fala para Abraão? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu ainda vou te direcionar. Ele não sabia nem para onde ia. Pega as tuas coisinhas, faz a tua mochila e vamos. Abraão estava vivendo no meio da sua família, num ambiente seguro, confortável, mas a palavra de Deus para Abraão era: sai. E ele sai. Se Abraão não tivesse saído, olha só quantas promessas não se cumpririam na vida de Abraão. Quantas coisas deixariam de acontecer. Talvez o nome de Abraão nem estaria na Bíblia. Talvez o Senhor teria levantado outra pessoa para viver essa promessa. Quando Deus te direciona a mudar de ambiente, obedeça. Pois assim como Abraão, você pode ser o início, a vertente, a fonte da promessa de muitas pessoas que você não tem ideia. Quando você se alinha com o Senhor e o Senhor recomeça a sua história, muitas promessas começam a acontecer na tua vida, mas não é por tua conta. É por conta das pessoas que estão ao seu redor. Sem você perceber, você chega no trabalho de manhã e tem uma pessoa mal, e uma palavra que você dá muda a história daquela pessoa. Porque agora você está no centro da vontade de Deus. Sem você perceber, você vai na 1001 comprar um parafuso, e quando você chega lá, dá um abraço naquela pessoa. Eu falo isso porque eu vi o Betão fazer isso. O cara chegar na 1001, dar um abraço na menina e a menina sair de lá. Nossa, é tão bom quando você vem aí. Porque agora está no centro da vontade de Deus. Quando nós estamos vivendo no centro da vontade do Senhor, o Senhor potencializa
a força, a transformação das pessoas através de nós. Às vezes você fica no banco a vida inteira, num ambiente que o Senhor não quer que você esteja, num trabalho, qualquer lugar. Pode ser no banco da igreja, pode ser no teu trabalho, pode ser na tua casa, no teu bairro, eu não sei. E você não vive as promessas do Senhor porque você insistiu em ficar naquele lugar. Essa semana falamos sobre mudança no GP, e para algumas pessoas é mais fácil se mudar. Para mim é fácil. A igreja está indo lá para o Saguaçu, tinha uma casa para alugar do lado, eu já queria morar lá. O pastor falou, para, vai morar do lado da igreja, tu está louco? O pessoal vai estar toda hora na tua casa tomando café. Eu falei, mas eu gosto. Mas a Jéssica é diferente, a minha esposa. A Jéssica, para ela se mudar, para ela mudar a camiseta, ela para na frente do guarda-roupa, fica 3 vezes olhando. Eu já pego ali, já vai botando, já fechou, combinou, não tem problema, vai assim. Importa nós ir. E a Jéssica, não, calma. Tem que ver o sapato que combina. Esse aqui combina, mas está sujo, tem que ir lá lavar. Meu Deus, vida, pega o limpo ali. Cada um é propenso à mudança de forma diferente. Está tudo certo, a gente respeita o tempo de cada um. Mas tem uns que a gente tem que dar uma empurradinha, e às vezes essa empurradinha a gente não consegue dar, mas o Senhor vai lá e empurra. E o empurrão do Senhor às vezes é doloroso. Então esteja atento às mudanças de ambiente que o Senhor tiver para a tua vida. Às vezes um grupo que você está no WhatsApp, que não era mais para você estar lá. Às vezes um grupo de futebol, que não era mais para você estar lá. Às vezes um grupo de amigas do trabalho que já não servem mais para você. Às vezes um grupo de pessoas que só te leva para o pecado. Não sei, aí é você e Deus. Mas tem mudanças que o Senhor já tocou no teu coração, que Ele já pediu para tu mudar. E às vezes você está insistindo. Talvez você tenha vindo aqui de manhã só para o Senhor dizer, muda, antes que eu tenha que resetar. Vamos para frente. Você precisa, terceira coisa que você precisa fazer, e isso também é muito importante. Você precisa estar com as pessoas certas. Presta atenção. Algumas pessoas têm o poder de fazer com que teu barco afunde, mesmo sem ter nenhum peixe, sem ter nada dentro. Outras pessoas têm o poder de pegar 2 peixinhos e multiplicar para 5.000 pessoas. Vamos para a Bíblia? Jonas 1, do 1 ao 15. Você não precisa abrir porque é longa. Vamos lá, que senão eu vou passar muito do horário. Jonas, Deus dá uma direção a Jonas. Jonas tinha que ir a uma cidade, pregar uma palavra, ele não vai, ele decide entrar num barco. E quando ele entra nesse barco, começa a vir uma tempestade sobre as pessoas que estavam dentro desse barco. E todo mundo dentro do barco que Jonas estava sofre por conta de uma direção que Jonas não tinha, que Jonas não era para ter tomado. Jonas não tinha que estar dentro daquele barco, ele tinha que estar aonde o Senhor tinha mandado ali. Mas ele fugiu da promessa de Deus, e por ele estar naquele barco, todos que estavam com ele sofrem uma tempestade, todos que estavam com ele estavam prestes a perder a sua vida, afundar o barco, porque tinha um cara ali que não estava no centro da vontade de Deus. Por outro lado, temos em João 6, 9 ao 13, a passagem do menino, que Jesus estava pregando para a multidão, e eles não tinham o que comer. Então, Jesus pergunta se alguém tinha uma comida, aí vem um menininho, com 5 pães e 2 peixinhos. E esse menino decide alimentar 5.000 pessoas através daquilo que ele tinha em mãos. Alguém que estava no centro da vontade de Deus. Jonas tinha dinheiro, porque entrou no barco com algumas moedas. Jonas tinha tudo o que precisava. Era um cara que tinha um chamado de Deus, mas ele não estava vivendo o centro da vontade de Deus. Então todos ao seu redor sofrem por conta do posicionamento dele. E aquele menino, estando no centro da vontade de Deus, todos ao seu redor recebem bênçãos porque ele estava no centro da vontade de Deus. Isso fala que em alguns casos você vai ter que recomeçar suas amizades. Porque mais importante do que para onde você está indo é com quem você está indo. Essa semana eu passei por isso. E essa palavra veio do meu pastor para a minha vida. Mais importante do que aonde eu estou indo, o que eu estou construindo, é com quem está comigo. Tem pessoas na sua vida que é para-raio de problema.
e você decide estar com ela justamente para ajudar ela, para converter ela, para abençoar ela, mas ela só te dá ré. Tem pessoas que é Jonas dentro do teu barco e você não expulsa ele dali de dentro. Os caras que estavam no barco com Jonas, eles tiram sorte, que era a forma deles eles adivinhar algo, de eles prever algo na época. E a sorte que eles tiraram diz que Jonas estava errado. E aí eles pegam Jonas e decidem expulsar Jonas do barco. Eles chegaram ao ponto de dizer assim: Jonas, tu está tão fora da vontade de Deus, tu está tão bagunçada a tua vida, e eu estou tentando te ajudar, mas tu não se ajuda, então por favor, sai do meu barco. Quando eles expulsam Jonas do barco, eles jogam Jonas no mar, a tempestade se acalma. E todo mundo volta a ficar tranquilo. Tem tempestades que acontecem na sua vida, porque você ainda está insistindo em caminhar com pessoas que não é mais para você caminhar. Tem casamentos que estão sendo abalados, porque você ainda insiste em ter amigos de solteiro que não era mais para estar na tua casa. Tem famílias que estão indo para o buraco, porque você insiste em estar, em falar, em viver com pessoas que já não servem mais para você. Então lembre que mais importante do que para onde está indo é com quem você está indo. A influência das pessoas, o poder da influência das pessoas. Tem um livro do Thiago Brunet que fala sobre os 7 poderes, se eu não me engano, que é muito forte. 7 maiores poderes do mundo, não lembro o título, mas um dos maiores poderes que ele fala é a influência das pessoas. Isso é muito forte. O poder da influência das pessoas que estão ao teu redor tem a capacidade de te transformar em alguém que vai viver o propósito de Deus ou não. Isso está na Bíblia. Eu quero ler com você. Pensa comigo. Uma criança que nasce em uma casa com um monte de bandido, com um monte de criminoso. Todos da família são criminosos, o pai, a mãe, o tio, o irmão, todos. Em outra casa, uma família simples, que todo domingo está lá buscando a presença do Senhor, que toda semana tem um tempo de devocional, que tem um tempo de leitura, que vão na casa da avó, a avó está lá escutando Lázaro, escutando Cassiane. Aí vai na casa da outra avó, está escutando o padre Marcelo Rossi, está escutando o Regis Danese. Qual dessas duas crianças tem mais chance de chegar aos 50 anos de vida? Eu nem estou falando sobre promessa, estou falando de vida. Quando essa criança cristã tiver dificuldades na vida, ela vai estar cercada de pessoas que vão levá-la para Deus. Quando essa pessoa aqui bater a primeira dificuldade financeira, o que os caras vão falar? Crime. O poder da influência é muito maior do que você imagina. Por isso você precisa caminhar com pessoas que te levem para o propósito. Vamos abrir agora a Bíblia em Lucas 5, 17 ao 26. 11 horas, mais 10 minutinhos a gente encerra. Já estamos indo para o final. Lucas 5, pode botar lá, mana, 5, 17. Certo dia, quando ele ensinava, ele e Jesus, estavam sentados ali, fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: seus pecados estão perdoados, ou que levante e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa.
Aí já está bom. Gente, vocês perceberam que a palavra fala que Jesus olha para esse cara paralítico que estava descendo no teto de uma casa, no forro, acredito que com uma corda, não sei. Devia ser pelo menos uns 4 homens para carregar um outro cara, não é assim tão fácil. Pensa o Evertinho e o Cleito carregando o Everton. Não tem como. Tem que ser uns 4 caras. Pensa carregando o Betão. Não, pior, pensa carregando eu. Precisava ser pelo menos uns 4 caras. Ele não tinha menos de 3 amigos ali. Para subir com ele no teto de uma casa, com esse cara, esse paralítico, subir em cima de um teto, que não foi tão fácil assim. Para cair é fácil, né? Cid é prova disso. Mas para subir em cima de um teto, precisava ter pelo menos uns 3 amigos. E beleza. Aí quando esses caras chegam com o paralítico na frente de Jesus, Jesus olha para o paralítico assim e fala: a fé desses caras aí, está ali na Bíblia, a fé deles é tão grande que os seus pecados são perdoados. Levanta e anda. Você consegue entender que não foi a fé do paralítico que fez ele ser curado? Não foi a fé daquele homem que estava sem poder andar que foi curado? É a fé dos amigos que ele tinha? Você consegue entender que esse cara tinha os melhores amigos do mundo, porque os caras chegaram diante de uma casa onde Jesus estava, tentaram entrar na porta e não conseguiram. Então, acredito eu que o paralítico deve ter falado para eles: deixa quieto, cara, vamos embora. E eles: não, hoje tu vai ser curado, hoje eu quero ver tu ser curado. Nós vamos subir contigo em cima do teto, vem, vamos lá. Os amigos desse cara mudaram a história dele. Foi Jesus quem curou, mas porque esses amigos decidiram pegar ele e levar para Jesus Cristo. As tuas amizades têm o poder, a capacidade de te levar para perto de Cristo e transformar a tua história ou te afastar dele. O milagre daquele paralítico estava a menos de 10 metros dele. Acredito que 5 metros. Jesus estava ali, na frente dele. Só que ele não tinha capacidade, ele não conseguia passar pela multidão e receber a cura que o Senhor tinha para ele. Então, os amigos pegaram ele e disseram: vem, porque tu não vai sair daqui sem ser curado. Nós vamos pagar o preço pela tua vida. Se tu está com um problema no casamento, eu vou pagar o preço pela tua vida. Se tu está com um problema financeiro, nós vamos pagar o preço pela tua vida. Se tu tem um sonho, um projeto, nós vamos pagar o preço. Mas nós não vamos sossegar enquanto Deus não cumprir a promessa na tua vida. Esse era o tipo de amigo que esse cara tinha. E às vezes você insiste em caminhar com pessoas que pega você domingo à tarde e fala: vamos lá tomar uma. Vamos sair, esquece a igreja. Abre João 5 ali, mano. Vamos ler a história de um outro paralítico. Rapidão. João 5. João 5, acho que é no 1 já. No 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico se chama Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali acostumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrava-se no tanque, depois de agitada das águas, era curado, de qualquer doença que tivesse. E um dos que estavam ali era um paralítico que fazia 38 anos. Quando o viu deitado, soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo. Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pega a sua maca e ande. 38 anos, uma pessoa tentando sozinha receber a cura que queria de Jesus. No estado de paralisia, que ela não ia receber se não fosse a misericórdia do Senhor. Por outro lado, nós temos um cara que tinha um grupo de amigos que conhecia Jesus, conhecia o poder de Jesus, e no mesmo dia que pegaram ele, pegaram pela mão, levaram ele e recebeu a cura. Às vezes você deixa de receber muitas coisas do Senhor, a cura, a transformação, aquilo que você tem orado, porque você insiste
em ficar longe de pessoas que te levam para perto de Deus. Você insiste em ficar com amigos que não te levam para Deus. Ali fala sobre paralisia, e a gente pode estar falando sobre várias coisas. Pode estar falando sobre paralisia emocional, a gente pode estar falando sobre paralisia espiritual, pode estar falando sobre paralisia conjugal, financeira, várias áreas. A pessoa que está do seu lado, que você caminha, vai te ajudar em muito a se levantar dessa paralisia ou continuar. A vida funciona dessa forma. Eu tenho Jesus do meu lado e já basta. Eu concordo. Mas talvez vai demorar muito mais. Pode demorar 38 anos para receber uma promessa. Tem gente que já apanhou tanto na vida, e eu sou uma dessas, que chega um ponto que você para de confiar nas pessoas. E eu cheguei na NCJ assim. E aos poucos eu fui me soltando, fui me permitindo. E aos poucos o Senhor foi colocando pessoas ao meu redor, e eu também fui buscando. São pessoas que levam para perto de Deus. Se eu tivesse apanhado o que eu apanhei nos últimos 6 meses em outro lugar, gente, pelo amor de Deus. Mas o Senhor colocou pessoas ao redor da sua vida, talvez, para te levar para perto do propósito. Você olhou para as pessoas e disse: não, eu quero caminhar sozinha. Não é assim que funciona. O Senhor vai recomeçar a sua história várias vezes. O Senhor vai reiniciar a sua história várias vezes. Mas você precisa estar atento às pessoas que o Senhor coloca, ao ambiente que Ele te coloca e àquilo que você tem se alimentado. São essas 3 decisões que você precisa sair daqui hoje pensando: cara, eu preciso ler mais a palavra do Senhor. Eu preciso estar mais congregando com o Senhor e no ambiente que o Senhor me direcionou. E eu preciso me abrir a porta do meu coração para novas amizades. Amizades essas que me levam para perto do Senhor. Aqui nós caminhamos com o GP, que é um ambiente maravilhoso para você fazer novas amizades. Toda quarta-feira a gente tem. Nem quero fazer propaganda do GP, mas o que a gente mais recebe é pessoas lá que, quando começam a caminhar naquele ambiente de GP, encontram ali uma família. Essa semana fizeram uma brincadeira no Instagram, 5 características que você ama na NCJ. E eu fiquei feliz que quase todos que eu vi estavam ali GP. Quase todos estavam ali. O GP é um lugar de novas amizades, GP é um lugar de família. E é isso. Você tem a oportunidade de encontrar pessoas de Deus, só que você tem buscado no lugar errado. O Senhor tem muitas coisas para fazer na sua vida a partir de hoje. Hoje é um dia que Ele vem trazendo um recomeço para muitas pessoas, através da palavra, daquilo que tem direcionado. Mas você precisa tomar decisões que talvez nesse momento doa, mas lá na frente você vai entender que era o melhor para você. O que eu tenho para trazer hoje é isso. Que o Senhor tem recomeços para a nossa vida, ciclicamente. Vira e mexe, Ele vai trazer um recomeço. Não significa que tem que mudar de igreja todo mês, de trabalho todo mês, de casa todo mês. Mas esteja apto, esteja aberto para os recomeços de Deus. Talvez você orou muito para servir na igreja em determinada área. E aí chegou aqui e você não serve nessa área.